Eu quero ler com você a palavra de Deus. Eu quero conversar com você hoje sobre uma liderança profética que ora. Nós estamos no TCL, que é o treinamento contínuo de líderes, e o assunto hoje é uma liderança profética que ora. Quem sabe alguém diga, não, mas esse assunto eu acho que não é comigo. É assim, fica aí, né, ouvindo o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E eu quero ler o livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui um total, são 19 versículos. Se você quiser acompanhar aqui conosco ou na sua Bíblia, certo? Nós vamos fazer a leitura aqui desta passagem. Vamos ler todos eles. É a palavra de Deus e vamos dedicar o tempo que ela merece. Fala assim a palavra de Deus. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastado dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em nome que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação.
os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Gente, essa leitura desse capítulo de Daniel é muito interessante. Eu quero fazer aqui alguns comentários. Nós estamos falando aqui sobre uma liderança profética que ora. Daniel, ele foi um grande profeta, mas também um grande líder. No capítulo 1 de Daniel, nós já vemos Daniel liderando os seus, aqueles que estavam com ele. Tanto é que na lista de nomes, o nome do Daniel vem em primeiro lugar. Isso mostra, então, a liderança dele sobre outros. Esse Daniel, mesmo sendo um dos cativos, ele foi escolhido para liderar junto aos governantes. No reino da Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, ele era o governador de toda a província da Babilônia. Não era um caldeu, um babilônio, não. Era esse estrangeiro chamado Daniel. Nabucodonosor o escolheu, porque via que ele era alguém confiável. E ele também era o encarregado de todos os sábios da província. Isso está no capítulo 2, versículos 48 e 49. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, colocou o Daniel, mesmo que foi no último dia do seu governo, antes de morrer, como o terceiro do reino. Dario, no reino dele, ele colocou Daniel, a princípio, como um dos 3 homens mais importantes. E Daniel, na verdade, veio a ser o segundo após este rei. Ele cuidava de todas as coisas dos negócios do rei. Daniel sempre exerceu o seu ofício profético e liderou muitas pessoas. Eu e você, mesmo que em um tempo e em realidades diferentes, nós somos também hoje chamados a profetizar e a liderar. Não naquele nível do Daniel, mas sim, nós também somos vistos, e nós já vamos ver aqui, como essa liderança que é profética e que deve orar. E o Daniel era alguém assim, e eu e você somos chamados a profetizar, a liderar pessoas, mostrando a elas o caminho que leva à vida, que é Jesus. João 14,6 nos diz isso. Mas alguém pergunta, como assim? Como que eu vou profetizar? O que é profetizar? Essencialmente, profetizar significa comunicar a palavra de Deus às pessoas. Tomar a palavra de Deus e comunicá-la às pessoas. Quem assim o faz, que está vindo com uma palavra de Deus às pessoas, está profetizando. Geralmente, quando a gente fala em profetizar, logo pensamos em pessoas que falam a respeito de algo que vai acontecer no futuro. Sim, isso também é profecia. Mas a essência da profecia é essa, é comunicar a palavra de Deus. Quando nós falamos das coisas que estão na Escritura Sagrada, comunicamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Eu estou falando a você hoje à noite a palavra de Deus. Então, é uma maneira de profetizar. Eu estou comunicando a você a palavra de Deus. É claro que existem níveis de profecia. E existem alguns ministérios proféticos bastante diferenciados que
falam sim sobre o futuro, que profetizam sobre igrejas, cidades, nações, isso tudo existe. No entanto, há esse nível de profecia que é viável a todos nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 31, ele disse: pois todos vocês podem profetizar, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Ele está dizendo que todos podem profetizar. Todos nós podemos comunicar a palavra de Deus a alguém, entre nós, num grupo pequeno, numa conversa. É o que a Bíblia diz, que todos podem profetizar. Então, nós somos sim chamados a profetizar. Todo o cristão verdadeiro deve ser um profeta. E nesses dias nós precisamos trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas. Nesses dias difíceis de aflição. E a palavra de Deus é aquela que pode instruir e encorajar. É o que Paulo disse aos Coríntios: vocês todos podem profetizar, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. É tempo de profetizar, de comunicar verdades divinas, a esperança que a palavra de Deus nos dá aos corações. Então, somos chamados, nesse sentido, todos somos chamados ao ministério profético. E também somos chamados a liderar. Alguém talvez diria: não não tenho liderança, não. Vamos olhar para o que a palavra de Deus diz. Jesus disse assim, Mateus capítulo 5, 13º versículo: vocês são o sal da terra. Capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Sal e luz são elementos que influenciam. As pessoas que estão sempre no TCL já me ouviram falar um pouco disso, mas sempre vale o reforço. E sabe, uma das melhores definições de liderança que conheço, ela diz: liderar é influenciar. Influenciar. O sal influencia na comida. A luz influencia no ambiente. Jesus disse que eu e você somos sal e luz. Diante disso, se influenciamos, logo lideramos. Talvez não tenhamos um cargo, um nome, oficialmente falando, mas somos chamados a liderar. Todo cristão deve exercer influência sobre outros, portanto, liderá-los, para que estes venham a Cristo e andem com Ele. Todo discípulo de Cristo, verdadeiro discípulo de Cristo, se constitui em um líder. Portanto, eu e você somos também uma liderança profética para esses dias. Deus nos chama para isso. A partir dessas colocações, a gente vai falar aqui sobre a nossa ação como uma liderança profética nesses tempos de crise, e uma liderança que é profética e que se coloca diante de Deus em oração. E é por isso que a gente está tomando o exemplo de Daniel. Nós falamos de toda a liderança que ele exerceu, sendo ele esse grande profeta lá do Antigo Testamento. Mas ele, sendo um líder, sendo um profeta, ele era alguém que orava. Que orava. E é sobre isso que eu quero refletir hoje. Na oração desse homem que exercia essa liderança profética. Eu e você, como liderança profética nesse tempo, somos chamados a orar. E o exemplo de oração deste homem é maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho no contexto da vida de Daniel.
Daniel, ele foi um dos exilados lá de Jerusalém. Quando Nabucodonosor vem, invade a cidade, ele derruba os muros, derruba o templo e ele mata muita gente. Daniel viu a sua cidade amada destruída, em ruínas, e muita gente que ele amava morto. Ele viu esse quadro. Ele viu tudo o que aconteceu. E ele era, então, um dos cativos. Ele estava numa posição alta, mas ele era, sim, um cativo. E ele amava a sua terra. Não é porque ele tinha um conforto maior do que os outros que ele relaxou, não. Ele amava a sua terra. A Bíblia diz, Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que ele ia para o seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia, com um coração cheio de esperança e gratidão. Diz que ele agradecia. Por que o Daniel chegava na janela, estendia as mãos e orava na direção de Jerusalém? Porque ele cria que Deus podia restaurar aquela cidade, que Deus podia intervir naquelas ruínas. O Daniel acreditava que a oração, ela tem poder. Ele acreditava num Deus que ouve orações. E ele passou a orar diariamente. E ele viveu muitos anos lá na Babilônia. E ele nunca deixou de orar, pois ele conhecia o poder da oração. Nós vamos orar na janela também. E a partir de amanhã, eu quero convocar você para juntos, às 10 horas da noite, estarmos nas janelas das nossas casas, dos nossos apartamentos. O Daniel orava em direção a Jerusalém. Agora nós estamos na nossa cidade, nosso estado e país, e todos os lados estão sofrendo e debaixo de uma contaminação. Então, eu oro para um lado, você para outro. Alguns têm janela de um lado, outras de outro. E nós vamos interceder. Nós vamos orar coisas que Daniel orou. E nós vamos clamar a Deus, buscá-lo. E orar de maneira tal que esse mal cesse. E ele seja vencido. E nós cremos nisso. Então, repito, amanhã, 9h50 da noite, 21h50, no Facebook da Primeira Igreja, eu vou estar em uma live, nós vamos conversar alguma coisa sobre oração, e então, 10 horas, todos nós iremos para as nossas janelas e vamos orar. Se tiver frio, por favor, fica com a janela fechada para você não pegar um resfriado. Tá? O vidro não vai mexer no efeito da tua oração, mas abra a cortina, acenda a luz, olhe para os lados, olhe para o céu e tenha essa ação de oração. Vamos clamar a Deus. Nós precisamos mais do que nunca clamar a Deus. E o Daniel fazia isso todo dia. Se o Daniel fazia, é algo que eu e você podemos fazer. Convide outros para 10 horas da noite irem para as suas janelas e clamar a Deus. Eu creio que isso vai ser muito significativo. Convide teus amigos para orar na janela 10 horas da noite conosco. Pessoas, amigos de Curitiba, Paraná, Brasil e do mundo, que juntos oremos e clamemos a Deus. E o Daniel, ele foi um homem de oração, e no capítulo 9, está dizendo, a Bíblia vai nos dizer que Daniel
compreendeu pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dita pelo profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. E daí ele começou a orar. Mas é interessante, a oração dele foi baseada no que a Escritura dizia. É a partir da Escritura. Ele orou com base na Escritura que fora escrita por Jeremias, por outro profeta. Olhando, aprendendo isso, ele vai orar. O coração deste homem que exercia essa liderança profética voltou-se para Deus com orações e súplicas, e nós lemos ali no capítulo 9, orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Foi assim que ele orou. O ato de alguém se vestir de pano de saco. Esse pano era feito com os pelos de camelo ou de bode. E era uma vestimenta rústica, desconfortável. E quando alguém se vestia assim e colocava cinza na cabeça, isso era sinal de que aquele indivíduo relegava a segundo plano as necessidades físicas, materiais, de todas as outras coisas, e ele colocava diante de Deus suas carências espirituais. Ele orava, ele confessava, suplicava a Deus. Ele entendeu que Deus era poderoso para realizar aquela libertação. E essa foi a postura dele. A postura dele. Tudo isso começou, repito, a partir de uma compreensão das Escrituras, como uma liderança profética, que ora, que deve buscar a Deus. Nós precisamos buscar discernir as situações que vivemos a partir das Escrituras, discernir espiritualmente. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Não é de acordo com as nossas deduções ou de acordo com o que a mídia está dizendo. Não. Nós temos que olhar para a situação com a perspectiva das Escrituras e orar baseado nas Escrituras. Orar como as Escrituras nos ensinam a orar. E então a nossa oração será eficaz. Sabe, o Daniel, para mudar, ou seja, para buscar uma mudança na situação do seu povo, ele começa a orar, e o Daniel começa a orar com o foco da raiz do problema, do que realmente era o problema. Ele não começa a orar dizendo: Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? A gente é gente boa, a gente não é tão ruim assim. Porque tem gente que fica muito pior do que nós. E por quê? Deus, por que eu estou... Não. Ele se humilha diante de Deus. Ele não é arrogante diante de Deus. Ele vai orar e ele vai na raiz do problema. E a raiz dos problemas se chama pecado. Pecado. Assim, ele começa a realizar uma sincera e profunda confissão de pecados que serve de modelo para todos nós nesse tempo de crise em que vivemos. Gente, é tempo de refletir sobre os nossos pecados. É tempo de parar que a gente é vítima e ter a consciência de que nós temos pecado.
E o Daniel, na sua oração, ele se identifica como pecador e com o pecado do seu povo. Muito embora ele fosse um homem comprometido com Deus, desde a sua juventude, ele não foi conivente com o pecado do seu povo e dos seus antepassados, não. Daniel era um cara correto, ele era um santo homem de Deus, mas ele fazia parte daquele povo. E ele diz: nós temos pecado e somos culpados. Ele não disse: ó Deus, eu sou bom, esse povo que é ruim. Ele está dizendo: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Versículos 5 e 6 ele diz isso. Versículo 11, na segunda parte, ele vai dizer: por isso as maldições e pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Gente, o profeta aqui não questiona Deus, não questiona o amor de Deus. Ele sabia que Deus era perfeito, que Deus é perfeito. Ele sabia que Deus é um Deus de amor, que Deus é fiel, que Deus é bom. Ele não questiona isso, como muitos de nós, muitas vezes, estamos questionando. Não, ele vai à raiz do problema, e a raiz está no pecado do homem. O pecado é a raiz de todos os males. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. O pecado chama juízo. O pecado dá legalidade para Satanás agir e realizar muito estrago na face da terra. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, no pecado ele tem legalidade e espaço. E nós precisamos nos conscientizar disso, dos nossos pecados, dos pecados da nossa casa, dos pecados da nossa família. E a gente precisa chegar diante de Deus e se arrepender e clamar por perdão. Não é culpar o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Não, nós precisamos nos unir em arrependimento, como povo de Deus, como aqueles que conhecem a palavra de Deus. Chega de marido e mulher ficar brigando, acusando um ao outro. Ei, não é por aí. Nós precisamos nos unir. Conversão de coração dos casais, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Daniel, ele diz: nós temos cometido pecado e somos culpados. Embora ele fosse um homem diferenciado em seu comportamento, em sua ética, ele sabia que também era pecador. Mas não só isso. Ele não tinha só um nome, ele tinha um sobrenome. Ele não tinha só a vida dele e a história única dele. Não, a história dele fazia parte da história da sua família, dos seus antepassados e do seu país. O país dele também era ele. Ele contempla tudo isso e ele se coloca nessa brecha. Ele vai clamar, vai reconhecer os pecados do seu povo. E ele se humilha. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Confessar o nosso pecado. Buscar a face do Senhor. Diante de tudo o que estamos vivendo,
como liderança profética. Oremos como Daniel orou, confessando nossos pecados. Vamos confessar os pecados pessoais, vamos confessar os pecados da nossa família, dos nossos antepassados, os pecados da nossa nação, os pecados do Brasil, e buscar a intervenção do Senhor sobre nossas vidas, famílias e nação. É tempo de humilhação, é tempo de confissão. A nossa vitória vai passar pela nossa humilhação. Daniel se vestiu de pano de saco, colocou cinza na cabeça, ele se humilhou diante de Deus, disse: nós pecamos. Vamos olhar para os nossos pecados pessoais e vamos confessá-los. Vamos quebrar o nosso orgulho. Nosso orgulho só nos leva para o fundo, só nos leva para o buraco. O orgulho leva para o inferno. Mas a humilhação nos leva para o céu. Quando nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados, nós nos aproximamos de Deus. O perdão de Deus vem. A bênção de Deus vem. A partir disso, nós temos autoridade espiritual para repreender o mal. E nesse tempo, nós temos que orar, como diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, fala que a gente tem que orar com toda a oração ou com todo tipo de oração. Nós temos que orar com todo tipo de oração. A oração de arrependimento, de confissão, ela precisa estar encabeçando as nossas súplicas. É preciso de humilhação. A oração de confissão, de intercessão, de petição e a oração de batalha espiritual. Oração de batalha espiritual. Alguém que disse que nós não podemos orar, oração de batalha espiritual, que é só oração de confissão. Gente, sobretudo de confissão. Tem pecado, a gente tem que se arrepender. Mas então disse que a gente não pode orar repreendendo, porque isso tudo é uma obra de Deus. Se a gente vai repreender, vai orar contra Deus. Se orar contra o vírus, vai orar contra Deus. Gente, isso é absurdo. E alega que, teoricamente, o diabo não tem nada a ver com isso. Isso é absurdo. Eu temo isso. Porque isso tem por objetivo fazer a igreja se calar e deixar de usar a sua autoridade para repreender, ir contra as obras malignas. Jesus disse: eis aí vos dou o poder para que vocês pisem serpentes, escorpiões de toda a força do inimigo, e nada em absoluto vos causará dano. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, e Ele quer manifestar isso a nós. Sabe? O pecado do homem dá legalidade ao diabo. E o diabo tem ação na natureza. O vento que bateu na casa e matou os filhos de Jó não foi de Deus, foi do diabo. Jesus estava no barco e de repente se levantou uma tempestade. Alguém podia dizer: não, isso é natureza. Se tem vento, se tem tempestade, é de Deus, isso é obra de Deus. Mas Jesus chega e repreende a tempestade. Se fosse obra de Deus, Jesus não ia repreender uma obra de Deus. A gente tem que se acordar. O diabo está agindo nisso tudo. E como igreja, nós temos que nos levantar em humilhação diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, fazendo confissão, nos identificando com os pecados da nossa nação, que muito tem pecado. Na nossa nação e no mundo. Milhares têm sido mortos.
120 mil abortos acontecem todos os dias no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse é o pior assassinato que alguém pode cometer. Porque vai contra alguém absolutamente indefeso que está dentro do ventre. E esse pequeno ser, ele é morto, é triturado, é literalmente despedaçado e assassinado. O sangue desses abortos mancha a terra. Eu falei isso domingo e repito hoje. E a terra tem semeado esse tipo de semeadura de sangue inocente. A terra tem semeado morte e está tendo a colheita da morte. Nós precisamos nos arrepender por isso. Nesse país está aí todo um histórico de corrupção, de injustiça social. Governos que afastaram das nossas escolas o que era bom e colocaram dentro delas tudo que não presta. Salas de aula em que o nome de Deus é rejeitado, é debochado. Professores arrogantes que lidam com a Bíblia de maneira desdenhosa e que tem formado uma geração que se distancia de Deus cada vez mais. Sabe, tudo isso são pecados. Tudo isso são pecados que temos cometido. Uma mídia que propaga distorção dos valores morais, a perversão sexual, que nos enche de mentiras. Um país onde a idolatria é propagada, onde o desprezo a Deus tem sido colocado. Isso tudo é pecado. Se nós formos olhar o histórico de outras nações, mesmo da China, que diz que quer liderar o mundo, a partir da sua visão comunista, marxista, ateísta, que persegue o Evangelho. E coisas tão terríveis acontecendo. Sabe, gente, é preciso arrependimento. Nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. O tempo da exaltação acontecerá se primeiro vier o tempo da humilhação. E então, com o coração assim, em confissão, em reconhecimento de pecados, não justificando pecados, nós teremos autoridade. E nós iremos contra as forças do inferno, contra essa doença, contra esse vírus. E nós temos que usar essa autoridade sim, e clamar por uma mudança. Orando na janela. Que oremos também desta maneira. Dentro do roteiro, você que conseguiu baixá-lo, eu tenho algumas perguntas para reflexão, que você pode se reunir com o teu grupo pequeno, com a sua família, e responder. Quais são os pecados que identificamos na nossa vida pessoal que ainda não foram confessados? Vamos fazer uma lista deles e confessá-los ao Senhor Jesus. Quais são os pecados que fazem parte da nossa família, de sua história, a respeito dos quais nós precisamos nos arrepender e confessar? Junto com os familiares, busque fazer essa confissão. Una-se à sua família
Vamos confessar os pecados. Quais são os pecados que estão em nossa nação que precisam ser confessados? Façamos isso. Eu quero orar com você agora. Onde você estiver na sua casa, por favor, deixa tudo mesmo. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por tua palavra. Deus, e nós reconhecemos os nossos pecados e dizemos: somos culpados. Temos pecado contra ti, desobedecido ao Senhor. Como indivíduos, como famílias, nas nossas famílias. Muitas vezes o Senhor tem sido deixado de lado, a tua palavra sempre tem sido deixada de lado. O que fica diante de nós tantas vezes são as telas da televisão, do computador, do celular. Mas muito pouco a tua palavra tem estado dentro das nossas famílias. Deus, muita coisa tem sido dita debaixo dos tetos das nossas casas que nunca deveria ser dita. Muito ódio tem sido abrigado quando é o amor que precisaria estar lá. Muita acusação tem sido lançada quando o perdão precisaria ser dado. Tem misericórdia dos pecados nossos pessoais que acontecem na nossa casa, na nossa parentela, nas nossas linhagens familiares. Tem misericórdia. Que o teu Espírito nos conduza a esses momentos de oração e de confissão. Deus, como igreja temos pecado. Perdoa a falta de temor, a falta de reverência, a falta de dar o devido valor ao culto. Perdoa pelo desprezo à tua casa, todo tipo de desprezo dado à tua casa, perdoa. Perdoa, Deus, porque às vezes, por qualquer coisa, a tua casa é deixada de lado. Por um passeio, por um certo cansaço, tua casa é desprezada. Por uma desculpa sem nenhum fundamento, o teu culto é deixado de lado. Perdoa pela falta de compromisso da tua igreja contigo e com a tua palavra. Perdoa pelo relaxo espiritual. Nos perdoa por nos conformarmos com o mundo. Nos perdoa pela falta de busca de santidade. Perdoa-nos como igreja pela omissão, por não anunciarmos o Evangelho. Perdoa-nos. Perdoa-nos como liderança da Igreja de Jesus. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa as pessoas, as famílias da nossa nação, as igrejas. Deus, vem perdoar o Brasil por todo o desvio de dinheiro, por toda a corrupção, por toda a injustiça social. Perdoa por todo o roubo. Perdoa-nos pelos nossos abortos. Perdoa. Perdoa a idolatria. Perdoa, tem misericórdia. Nós pedimos perdão. Que o teu Santo Espírito nos conduza em um tempo de arrependimento. E que diante disso também nos levantemos com autoridade para repreender essa ação do inferno contra nós. Deus, em nome de Jesus, reveste-nos da tua autoridade de discernimento e nós oramos para que os céus
das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação, sejam cheios da tua glória e do fogo do teu espírito, e que esse vírus maldito seja queimado, que em nome de Jesus a propagação desse vírus cesse. Em nome de Jesus nós discordamos das obras daquele que veio para matar, roubar e destruir, e nós as repreendemos em nome de Jesus e clamamos por um milagre em nossa nação, em nome de Jesus, e intercedemos por outros países. Pedimos que o Senhor os alcance, que haja uma abertura para a tua palavra, que haja arrependimento, que haja um grande avivamento, que a tua glória se manifeste de maneira extraordinária. Guarda, Deus, as pessoas que estão indo ao seu trabalho, os profissionais de saúde, os que estão nas farmácias, nos mercados, aqueles que não têm como deixar de trabalhar, aqueles que não podem trabalhar e que estão sem renda. Tenha misericórdia. Clamamos por toda essa situação, em nome de Jesus. Amém. Amém.